Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristal FM. Eu sou o psicólogo Djalma Lopes e hoje apresento o nosso 12º programa, cujo tema é As reações e desafios dos pais diante do diagnóstico de filhos especiais. Este programa está dividido em 3 tópicos. No primeiro, faço uma explicação de como se constrói essa ideia de pessoa com deficiência, a pessoa especial ou pessoa com comportamento desviante. No segundo tópico, eu falo sobre a reação dos profissionais e dos pais diante da notícia de ter ali um filho especial. E por fim, no terceiro tópico, eu abordo a questão da importância da inclusão social das pessoas especiais e comento também sobre o perigo do uso de medicação em crianças diante de problemas que merecem uma avaliação psicológica da família, porque o comportamento doentio da criança pode ser um sintoma que reflete a desestrutura familiar e não uma doença. Tópico 1. Pessoa com deficiência especial ou com comportamento desviante. Bem, Dona Maria, seu José, nós vamos fazer aqui uma reflexão de que a sociedade que a gente vive está sempre influenciada pela cultura, pelas questões econômicas, pela religião, pelos estudos da ciência, da medicina, da psicologia, entre outras, que vão dizer para nós o que é normal e o que não é normal. Bem, existem muitos comportamentos que só são normais por conta da aceitação daquele contexto cultural daquela sociedade. E esse mesmo comportamento pode ser considerado uma doença em outra sociedade, anormal. Vou trazer aqui um exemplo, minha colega que está nos ouvindo. O consumo de carne de cachorro, espetinho de escorpião, espetinho de barata, aranha frita, que acontece lá na China. Para nós brasileiros isso é uma coisa de louco, não é verdade? Olha aí, um contexto social que para eles na China é normal e para nós não é. Quem que pega a aranha para fritar? Que é a chamada tarântula, que ela é um pouquinho grandinha. O rabinho, a parte de trás dela parece até com aquelas tanajuras que o pessoal frita aqui. Entendeu? Então essa ideia de o que é normal e do que é anormal tem muita influência da nossa cultura, da nossa religião, e no mundo isso é variável, tá? E aí, desse modo, para se definir uma pessoa fora do padrão normal, é preciso que algumas regras digam o que é ser normal. E a nossa sociedade atual, ela privilegia bastante o que? A beleza do corpo, a boa aparência, a capacidade da gente competir com os outros, a habilidade de resolver problemas, a habilidade de se locomover sozinho por aí afora, pegar ônibus, etc. Dirigir, falar bem, de ser comportado, educado. Isso aí tudo é regra para dizer, essa pessoa é normal, né? E valoriza muito isso, de forma bastante assim que a pessoa seja cada vez melhor nesses aspectos. E aí, tudo que foge a essas regras, a gente coloca um olho de estranheza. Não é? Então, você está na rua, no supermercado, vê alguém se comportando de uma forma que foge à regra, você já olha estranho. Né? Porque aquilo não corresponde a um ideal criado no meio social em que a gente vive. Não é assim mesmo, pessoal? Então, desde a época em que o homem surgiu no mundo, que as pessoas que tem deficiência visual, é cega, auditiva, surdo, mental, é esquizofrênico, tem retardo mental, ou tem problemas físicos,
um braço amputado, ou tem problema de coluna todo troncho, ou tem alguma deficiência múltipla que envolve mais de uma, é cego, tem deficiência mental, entendeu? Recebem o quê? Que tipo de adjetivo? Desde a época que o homem existe na Terra, muita desqualificação na sua condição humana. Por exemplo, é um inválido, não serve para trabalhar, não serve para isso, para aquilo, como é que vai ter autonomia para sair por aí? É a minha cruz. São esses os termos muito utilizados no passado e hoje ainda existe, mas não como antes, porque hoje tem muitas políticas aí de proteção contra a discriminação das pessoas com deficiência. Não é, pessoal? Você aí que conhece uma pessoa com deficiência ou que tem na sua casa, sabe muito bem dos problemas emocionais que passa. Então, atualmente, o termo utilizado é pessoa com deficiência, porque muito se falava assim, é portador de deficiência, o deficiente. O termo agora, diante da lei, é pessoa com deficiência, tá? Porque quando você diz pessoa com deficiência, você está enfatizando primeiro que ali tem uma pessoa, igual a mim, igual a qualquer um, igual a você, e depois você diz que ela foi acometida por uma deficiência. Porém, essa deficiência aí não representa a pessoa por inteira, mas parte do ser daquela pessoa. Viram aí a diferença? Aquela pessoa tem uma deficiência, tá, mas primeiro ela é uma pessoa, e uma parte dela tem uma limitação. É assim que a gente deve ver essas pessoas que não estão dentro desse padrão de habilidades físicas, mentais, como os outros, né, ditos normais. E essa deficiência, né, ela produz o quê? Limitação a longo prazo. O que é uma deficiência? É algo que produz uma limitação por muito tempo na vida da pessoa. Muitas vezes por resto da vida, a não ser que ela consiga, né, uma perna mecânica, uma cirurgia para corrigir alguma coisa, que hoje até está tendo aí cirurgia para devolver a visão, pessoas com problemas de retina, que ficaram cegas. A ciência está evoluindo. A própria Bíblia diz lá no livro de Daniel, acho que capítulo 12, acho que versículo 12 também, que a ciência se multiplicará. Então, a deficiência é aquilo que limita o indivíduo por muito tempo, limita o quê? Na sua funcionalidade como pessoa, dificulta a sua participação plena e efetiva na sociedade, em condições de igualdade com as outras pessoas. Existem muitas leis que defendem os direitos das pessoas com deficiência. A nossa Constituição Brasileira de 1988, a Organização das Nações Unidas, nós temos o Estatuto no Brasil aqui da pessoa com deficiência, certo? Que tem leis específicas para assegurar os direitos, a proteção, a inserção social dessas pessoas. Tem também uma lei que surgiu em 1991, que é a Lei 8.213, que ela é chamada Lei de Contratação de Deficientes, isso mesmo, que as empresas, né, elas devem contratar pessoas com deficiência, desde que no seu quadro de funcionário tenha a partir de 100. Tem a partir de 100 funcionários, elas já devem contratar, é lei. Quanto mais funcionário, mais pessoas com deficiente devem ser contratadas. Isso é inclusão social. Porque essas pessoas têm uma limitação, elas não são por completo limitadas. Então a lei está dizendo, olha, não vamos desprezar essas pessoas não, porque tem gente aí que fala, tem todos os órgãos do sentido, faz tudo, mas também tem alguma limitação, que não está aparente ali. Mas tem limitação muito neurótica, quando chega a briga, não consegue trabalhar em equipe, gera muito mais problemas do que outras com deficiência. Há uma lei também que foi criada em 2000, que é a Lei da Acessibilidade, que é uma lei para incluir as pessoas com deficiência, com mais qualidade de vida, andando pela cidade, dando mais autonomia para você andar pelas ruas, pegar ônibus, táxi, Uber, ir nas instituições públicas e privadas, escolas, hospitais, prédios da justiça. E a acessibilidade significa fazer construções com sinalização para pessoas com deficiência física, auditiva e visual. As calçadas,
com o piso tátil, direcional, placas, as calçadas com aquele declive para atravessar a pista o cadeirante, entendeu? Então tudo isso é modernização, é inclusão social das pessoas com deficiências. Mas infelizmente nós sabemos que, apesar destas leis existirem, ainda há muito que se conquistar, não é, pessoal? Porque nem sempre elas são efetivadas seguindo as normas técnicas, regulamentadoras da construção civil, por exemplo, com as medidas exatas nas calçadas. Você que é cadeirante, que está me ouvindo, ou que tem um parente, sabe muito bem das dificuldades que enfrenta, não é? Então, só vocês sabem, as pessoas e as famílias que têm vocês. Como também as instituições públicas e particulares, elas às vezes não respeitam esses direitos, seja na fila das pessoas especiais, seja na construção de um acesso favorável para as pessoas com deficiência e até pessoas que têm dificuldade de locomoção, que usam a muleta, seja idoso ou não, precisam dessa adequação na sociedade, a própria conscientização das pessoas para dar o lugar, para dar um apoio. Então, isso é um processo ainda que também tem a ver com a educação na família e na escola, para entender que nós somos todos seres humanos e precisamos dar apoio uns aos outros, não é, gente? Então, olha só, independente da criança ter uma deficiência ou algum tipo de comportamento desviante, todo mundo chama elas de que é especial. Porque a tendência da sociedade, quem é a sociedade? Nós, as famílias, a escola, todos os grupos da sociedade são a sociedade. Então, eu tô aqui priorizando a família e a escola. Então, a gente sempre busca o quê? Um diagnóstico médico para dizer, olha, essa criança tem um problema. Então, vamos aí ver qual é o diagnóstico para um tratamento, fazer exame e medicar. Este é o modelo que representa a continuidade da supervalorização de quem? Da medicina. E a medicina ainda é colocada, acho que não tanto como antigamente, né, como a verdade máxima. Mas não é, gente. Porque os estudos, eles se complementam. Então existem verdades que elas se complementam com outras verdades. Então não posso dizer que só a medicina possui a verdade para explicar uma doença. Existem outras áreas de conhecimento, como a psicologia, que estuda os processos de adoecimento, que complementa os estudos da medicina. Todavia, ainda que seja muito importante essas informações médicas, porque a gente compreende o estado orgânico daquela pessoa, compreende o funcionamento do corpo de uma pessoa com limitação visual, auditiva, física, isso é muito importante, tá? E independente da pessoa ter um problema ou não, a gente, quando vai para o médico, a gente tem uma explicação orgânica do que está nos acontecendo e recebe tratamento. Não estou desvalorizando esse conhecimento. Mas vamos lembrar que nós humanos não somos um robô, que só o robô funciona ali de uma forma mecânica, sem se sentir influenciado pelo que acontece ao seu redor, não é? Nós humanos somos influenciados não só pelo nosso organismo, pela química que acontece dentro de nós. A gente precisa comer, a gente precisa de açúcar, não é, para dar uma energia, mas também a gente é influenciado pelas situações da vida que produz estados de quê? De alegria, de medo, de tristeza, de raiva, etc. E a forma como cada um de nós entende o nosso mundo interno e como a gente entende o mundo fora de nós, vai fazer a gente ter saúde e adoecer de um modo bem diferenciado uns dos outros. Está entendendo o que eu quero dizer, Dona Maria e seu José? Que a forma como a gente compreende as coisas vai fazer a gente ser mais saudável ou adoecer mais. Quanto mais flexível for, mais saudável eu sou. Quanto mais rígido, mais duro eu sou, mais a possibilidade de ser uma pessoa doente no sentido de ser muito rígida,
de não flexionar, de ficar mais contrariado, de não aceitar determinadas pessoas e ficar com raiva, e raiva traz doença. Não é verdade, pessoal? Então, nós temos aí a influência, nós somos influenciados nas nossas relações pessoais uns com os outros. Dentro da família há muitos conflitos, porque a gente é influenciado pelo modo de ser e de pensar de cada um. Então, diante de frustração, a gente pode adoecer, pressão alta, por exemplo, alguns idosos. E também, diante das alegrias, a gente fica com tanta satisfação que parece que não tem mais doença nenhuma. Então, nesse primeiro tópico, eu quis mostrar para vocês que uma pessoa com deficiência, ela não é totalmente deficiente, certo? E que a nossa forma de adoecimento não é só entendida por essa questão só orgânica. É como o motor de um carro, falta um óleo aqui, não. A gente tem influência do meio externo para adoecer e ter saúde, ok? Então, seu menininho, dona menininha, vamos para o tópico 2. Vamos falar da reação dos profissionais e dos pais diante de um filho especial. É quando você recebe a notícia, o profissional vai dar a notícia. No pré-natal vi que, olha, o filho tem síndrome de Down, ou o filho já cresceu, aí, olha, seu filho aí tem autismo. Chega na adolescência, olha, seu filho está com esquizofrenia. Esse seu filho tem o transtorno de atenção e com hiperatividade, não é? O TDAH, melhor dizendo. E aí os pais como reagem a tudo isso? Então veja só, vocês já pararam para pensar que antes de ter um filho, você já criou na sua mente como ele seria? É comum a gente fantasiar como seria a nossa vida com a presença de uma criança. Eu acho que todo mundo aqui já pensou sobre isso. E aí você vai dizer, eu queria ter um menino, outro eu quero ter uma menina, o outro não importa o sexo, desde que venha com saúde. Mas na sua fantasia, na nossa fantasia, a gente cria as expectativas de como será essa relação de afeto, de brincadeira, os investimentos na vida escolar e profissional dos nossos filhos. Isso é muito comum, normal e saudável. A gente criar, imaginar como será esse filho. E aí a vinda de um filho, ela está sempre associada a um desejo, seja do pai ou da mãe. O pai e a mãe sempre tem um desejo ali sobre a vida desses filhos que vai ter. O que é que ele deseja, né? E alguns podem ter o desejo de ser pai ou mãe, ou de ter filhos para... Por exemplo, você quer ter um filho porque você quer ser realmente um pai. Ou você quer realmente ser mãe. Esse é o seu desejo de ter um filho. Ou você quer ter filho para que esse filho seja uma companhia sua para cuidar de você na sua velhice. Ou as duas coisas. Como também para ajudar na renda familiar. Tem gente que vai dizer, eu vou ter filho porque é mais mão de obra para ajudar aqui na renda familiar. Outra pessoa, que é um equívoco isso, né? Aí é problemático. Porque ter filho tem que ter o sentimento aí de amor, de ser pai e mãe, é o ideal. Outro pode dizer assim, eu vou ter um filho para receber pensão alimentícia de fulano, para me ajudar. Outra pessoa pode dizer, eu vou ter filho de alguém, dessa pessoa, né, que eu amo, para que ela não se separe de mim. E aí eu vou prender essa pessoa comigo. Né? São várias fantasias. Outra pessoa pode dizer, eu vou ter filho para satisfazer o desejo dos meus pais que querem ser avós. Ou então, eu vou ter filho para que ele siga a profissão que eu quero. O que eu não tive, o que eu quis ter, não pude, meu filho vai ter essa profissão. Ou ter filho para que ele realize aquilo que você não conseguiu realizar na sua vida. Ou ter o filho para que ele dê continuidade aos negócios da família, etc, etc, etc. Então as razões para se ter um filho são muitas. E muitas vezes as pessoas não pensam muito nisso, mas inconscientemente tem sim um porquê. Para que eu quero um filho? Para dar continuidade à minha existência? Para provar alguma coisa para mim ou para alguém? Entendeu? Tem pessoas que têm homens que fazem filho aqui e acolá. Por quê? Qual é a necessidade por trás disso? De provar o quê? Então, é muito sério essa ideia de ter um filho, tá?
porque depois tem as consequências do seu desejo na vida desse filho e na sua vida. Todo mundo aqui que teve filho ou que pensa em ter filho, eu acredito que deve concordar com essa reflexão que eu estou trazendo. Então, quando se tem um filho, seja de forma consciente ou inconsciente, você não está na sua consciência, mas você cria uma ideia de que você vai continuar existindo nele, ou seja, isso é um prolongamento meu, é a continuação da minha existência. A história da minha vida vai ser reinventada, refeita através desse meu filho. Tudo que eu fiz de errado ou que podia melhorar, eu vou fazer agora através do meu filho. Cada parte do corpo do filho será semelhante ao da mãe, ao do pai. Muitas vezes a gente pensa isso e por isso a gente se vê ali. Eu não sou pai, mas tenho esse desejo. Então a gente geralmente busca identificar nesses filhos algo nosso. E o próprio contato físico que você estabelece com o filho, ou que fica imaginando os abraços que vai dar, os beijinhos, os olhares, as palavras. O olhar pode ser de repreensão, pode ser um olhar de amor, as palavras que você vai ensinar, que a criança vai balbuciar, não vai conseguir falar certas palavras, aquele momento engraçado na relação. E aí vai construindo um forte vínculo de amor e ao mesmo tempo construindo aquele bebê como uma pessoa saudável. Nossa, você vai construir um bebê como uma pessoa saudável? Como? Estabelecendo esse vínculo de contato físico, como eu falei aqui, dos olhares, do afago. E aí eu estou aqui mostrando para vocês como a gente cria a ideia normalizada, de ter um filho. E agora imagine comigo. Gente, pensa comigo, qual seria a sua reação se você descobre durante o pré-natal, ou quem já fez, o pré-natal já descobriu, ou somente ao nascer, que o seu filho tem uma deficiência, ou que depois que nasceu, com o tempo, se identificou que ele tem um transtorno mental, é autista, é esquizofrênico, alguma coisa assim. Qual seria a sua reação? Olha, com certeza, eu acho que vocês estão dizendo aí, eu ficaria chocado. Outras pessoas não teriam nem coragem de falar o que sentiam, por se sentir culpados de pensar aquilo. Mas eu vou falar porque a gente tem que botar para fora esses sentimentos, tá, gente? Nós somos humanos, vamos lembrar disso. Então, algumas pessoas podem dizer assim, eu ficaria chocado. Outros, um grande sentimento de decepção, espanto, aflição, culpa, raiva, rejeição. Porque você estará diante da perda daquele filho que você idealizou na sua imaginação. Esse filho saudável que eu estava aqui falando, que você vai abraçar, você vai ensinar a andar, que ele vai pegar nas coisas, que ele vai gritar, que ele vai falar, que vocês vão trocar olhares, que vão rir, que vão conversar. E se o filho for deficiente físico, se for surdo, cego, nascer com um problema que a perna não foi desenvolvida, ou que teve que amputar uma parte do corpo, do braço. E aí? Como é que a gente vai reagir? A gente vai ter uma perda aí. É um sentimento de perda daquele filho que você imaginou. Entendeu? Então, você vai normalmente achar que aquela limitação ali vai ser o fim para criar aquele filho. Este sentimento angustiante, ele vai repercutir profundamente, não apenas no papai e na mamãe, mas em todos os familiares, de forma muito significativa, nos irmãos, se tiver irmãos. E vamos falar a verdade, gente. É normal que os pais se sintam frequentemente um sentimento de rejeição misturado com aceitação, mesmo que seja consciente ou inconsciente, em relação a um filho que não correspondeu às expectativas da família, da sociedade. Porque você é influenciado pelo um padrão social do que é normal. Olha o que eu falei há poucos instantes.
a sociedade vem dizer o que é normal, que tipo de ser humano é interessante, belo, saudável, que corresponda às expectativas que a sociedade criou, certo? Então, aí a gente diz, não, mas isso é verdade, a gente precisa ser muito funcional para trabalhar, para estudar. Sim, mas isso é porque foi criado esse sistema capitalista de que a gente tem que trabalhar, produzir, para que as empresas vendam e a gente compre, continue praticamente na mesma, as empresas enriquecendo. Isso é uma ideia alienante de escravização de certa forma, porque a gente poderia ganhar muito bem ao ponto de poder comprar tudo que a gente produz, certo? Todo mundo tem um carro, como alguns países ricos aí desenvolvidos. Eu quero que vocês entendam que nós, de certa forma, somos manipulados pela sociedade, pelas grandes empresas, né? A ditar o que é normal e o que não é normal. Então, gente, quem não imagina ter um filho dentro dos padrões de saúde e normalidade que a sociedade privilegia? O filho que está ali correndo atrás de uma bola, com um brinquedo, com alguma coisa, saltitante, feliz, com outras crianças. Todo mundo pensa ter um filho assim. Mas ao se descobrir que o filho esperado possui um problema, não é? Porque a sociedade vai dizer que é um problema, porque ele vai estar diferenciado da maioria das outras crianças, porque ele vai ser ou cego, ou surdo, ou paraplégico, não funcionam os braços, nem as pernas, ou tem paralisia infantil, as pernas não funcionam porque teve um problema aí do oxigênio no parto, ou ele é autista, tem a síndrome de Down, tem uma deficiência mental, tem uma paralisia cerebral, tem a microcefalia, que aconteceu agora há pouco em relação ao mosquito, tem a hidrocefalia, que é muita água dentro de uma parte do cérebro, e a microcefalia é o cérebro não muito desenvolvido, mas diminuído. Então isso gera muita angústia. Essa notícia, esse diagnóstico pode trazer um abalo emocional com a mistura de diversos sentimentos, como amor e ódio, alegria e tristeza, aceitação e rejeição, medo, culpa, vergonha. E outra questão importante é como a notícia do diagnóstico foi dada para os pais. Uma vez que o profissional pode não ter a sensibilidade para falar sobre esse diagnóstico tão pesado. E aí alguns profissionais agem de forma técnica, né? Olha, você tem um filho que tem síndrome de Down, que tem a síndrome de Down, que é autista, que ele nasceu cego, ele nasceu surdo. E aí ele vai dizer, olha, as questões limitadoras no desenvolvimento do seu filho são essas. Ele não vai poder fazer isso, mas o tratamento é esse. E a pessoa vai ficando chocada ali, né? O quê? Não é? E o médico, o enfermeiro, vai deixando de lado os aspectos subjetivos, que são os aspectos da ordem da emoção, da fantasia, que ali existe o que? Uma criança que foi desejada e que é maior do que essa parte limitante do seu ser, que é esse diagnóstico tão triste para as famílias, para quem desejou uma criança totalmente hábil. Essa criança que tem uma limitação na vida. E aí é neste momento que o profissional precisa ir além do seu conhecimento técnico, biológico do problema, para entrar nos aspectos emocionais que vêm do sentimento de perda que os pais vivem. Porque é um luto, gente. O que é luto? O luto é uma morte. É uma perda, é algo que sai de você. Então, quando você imaginou aquele filho que você ia brincar, que não tinha essas limitações, e aí você vê que o filho tem uma limitação importante, que limita ele na vida e que é preciso
uma continuidade de apoio por muito tempo aí, você fica sem terra, porque você vive um luto. Aquele filho que eu imaginei, ele não existe mais, ele morreu. E agora existe um filho que não corresponde com o desejo, nem com as minhas expectativas de mamãe e de papai. E se o diagnóstico já veio no pré-natal, já é interessante aí que já encaminhe os pais para um acompanhamento psicológico de outros profissionais que mostrem a eles como é ser um ser humano com aquela diferença. Vai ensinar que ali é uma criança, que tem todo um potencial de te fazer feliz. Você não vai perder todas essas graças maravilhosas diante da criança. É uma parte dela que o funcionamento foi afetado. Então, a tendência social é enxergar somente a diferença, a limitação, e deixa de lado a criança. E essa criança é um sujeito muito maior do que esse diagnóstico. E essa criança possui outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, e que essa criança precisa do interesse amoroso dos pais por ele, para que ele se sinta motivado a se desenvolver nesses outros aspectos da vida dele. Ok? Então, nós sabemos que para muitos o conhecimento de um profissional pode representar uma verdade absoluta, que pode influenciar decisivamente no destino daquela criança. Ou seja, muitas vezes o profissional ele dá o diagnóstico e fala de toda a limitação, só dos aspectos tristes daquela criança, e os pais, não, é isso que o médico falou, então pronto. Vamos nos conformar, e aí essa criança vai se tornar um ser limitado dentro da mente também dos pais. Não só lá do médico que deu esse diagnóstico, mas do pai também e da mãe. Aí vão criar a criança a partir dessa percepção da deficiência. Ou seja, a partir de um entendimento muito limitado daquele ser humano. E aí não vão contribuir. Então, a notícia de um diagnóstico de que o filho possui uma deficiência ou um transtorno mental, né, produz uma ferida dolorosa nos pais, que precisa ser tratada através de quê? De uma nova compreensão da situação. Para quê? Para eliminar as informações equivocadas que a sociedade construiu e que passa para todo mundo do que é ser uma pessoa com deficiência, do que é ser uma pessoa com transtorno mental. Porque a sociedade vai passar o quê? O que pensa, o que acha, e não o que a pesquisa, o que a ciência, o que os diversos estudiosos e as pessoas que têm a própria deficiência falam do poder que elas têm de ampliar, de ser maior do que a limitação. E aí a gente poder enxergar novos horizontes. Tem que refazer essa situação, construir um novo entendimento, para que a gente seja capaz de produzir satisfação na relação com esse filho e construir um novo vínculo afetivo sem sentimento de culpa. Ou seja, vive o luto, olha, aquele filho que eu idealizei, ele morreu. Triste, eu vou chorar, vou sentir raiva, vou culpar alguém, mas depois eu tenho que parar e não. Vamos agora construir uma nova ideia sobre esse novo filho que chega para os meus braços. Não é isso, gente? Eu acho que é isso que muitos de vocês que teve essa experiência deve ter vivido. Se não, é importante colocar isso em prática. E existem muitos relatos de mães comentando sobre suas reações diante de médicos e enfermeiros ao receber a notícia de que o filho era especial ou que tinha deficiência. Aí tem mãe que diz assim: olha, eu fiquei chocada, muito triste, revoltada. Outras dizem que um sentimento religioso, não é? Que através de um sentimento religioso ela vai dizer, bem, isso aí foi desejo de Deus, o que é que eu vou fazer? Vou cumprir minha missão. Outras dão uma resposta, buscam resposta mais científica, né? Doutor, me explique minuciosamente tudo sobre essa limitação do meu filho.
como é o tratamento, de que forma ele vai ser na vida, etc. Elas terminam ficando muito objetivas. E quando eu falo mães, também inclui alguns pais, né? Outras falam assim que se sentiram castigadas. Nossa, esse filho veio como um castigo para mim, por alguma coisa de errado que eu fiz, para agora eu pagar. Porque é uma vida de muita dedicação e que parte da sua vida não vai ser vivida para você, mas para esse filho. Alguém pode dizer assim, olha, eu acho que como eu fumei muito, eu bebi muito, Deus agora me castigou com esse filho. Outras vêm com crenças populares, dizendo, olha, esse filho aí ficou assim por causa de um susto na maternidade que ele levou no berçário. Aí desenvolveu esse problema. Existem várias explicações. A gente quer culpar alguém, a gente quer uma explicação. Outras mães vão dizer, olha, eu não sabia o que falar nem o que pensar. Né? Outras mães começaram a negar o problema. Não é verdade, meu filho não tem nenhum problema. Ele está lá faltando um bracinho, tem que retirar o braço, ou não enxerga, ou não fala. E aí ela faz de conta que não, nada disso acontece, depois ele vai falar, depois ele vai andar e fica negando. Nada disso está acontecendo comigo. E também existem reações positivas, né? Nem sempre, mas sempre tem um choque, claro. Que a reação positiva é quando o pai, assim, a mãe, bem, olha, vamos ser otimistas. A nossa criança, ela pode se desenvolver, a gente pode estimular para ela se desenvolver o máximo possível. E aí assume posturas esperançosas, que acredita também que, olha, um dia quem sabe haverá uma cura. Porque a medicina tem avançado muito, isso é verdade. E outros agem de modo muito negativo e aí desenvolvem muito a questão do medo de que o filho não sobreviva por muito tempo. Será que isso não vai levar ele a morrer? Será que ele vai ser atropelado por essa deficiência na perna, de não poder andar como os outros? Uma série de fantasias. Outras pessoas ficam com muita ansiedade por conta do medo de não saber como vai ser daqui para frente. Então, gente, sabe aquela ideia de planeja o chá de bebê, planeja o batizado, tudo planejado, aí tudo isso começa a desmoronar. Mas tem que ser reconstruído, lógico. Você não vai acabar com a vida do seu filho nem com a sua. Mas é importante também enfatizar duas formas de enfrentamento que geralmente elas são inconscientes, tá? Você não tem consciência. Que é a negação que eu falei, que é quando você começa a... Não é verdade, não tem essa limitação. Não. É quando alguém morre também a gente faz isso. Não é verdade. Não, a ficha não caiu. Depois aqui a pessoa adoece ou começa a chorar alguns dias depois. E bem assim acontece com a notícia de um filho deficiente. Né? A pessoa começa, não, meu filho é saudável, depois ele vai se desenvolver e isso vai ser corrigido. Entendeu? Então, assim, não encarar a verdade dos fatos. Isso é normal. E assim, aí, se isso não for superado, se vai trazer, essa negação for superada, se a ficha não cair, a pessoa não quer encarar, aí vai ter consequências danosas para a família inteira, principalmente para a criança. E outra forma de enfrentar é através de um sentimento de culpa inconsciente. E até mesmo consciente, que a pessoa fica carregando aquela culpa sempre. Os pais começam a pensar nos seus atos do passado, o que foi que eu fiz, o que é que eu estou fazendo agora, que eu possa estar sendo castigado por isso. É uma ideia compartilhada por pessoas também sem muito conhecimento, que vai dizer assim, aquilo ali é castigo, entendeu? Então, quanto mais você estudar, procurar saber, você vai encontrar aí, e tiver amor, vai encontrar um alívio, tá? É possível também que a mãe ou o pai jogue a culpa em alguém. O problema foi daquele médico, daquela enfermeira, o problema foi do meu parente ou daquele vizinho que me desejou mal, que rogou uma praga. E assim você vai conseguir uma redução do seu próprio sentimento de culpa, porque você joga para o outro. Reduz também aquele sentimento que vai ter uma grande responsabilidade daqui para frente. E tem pessoas que jogam a responsabilidade para o outro mesmo, né? Tem ali aquela responsabilidade, mas não quer assumir. Joga para o avô, para a avó, ou só para a mãe, ou só para o pai, ou compartilhar, ou quer que o outro filho ajude.
tudo dentro do limite. A participação de todas é necessária, mas ninguém pode tirar a principal responsabilidade, que é dos pais. Então, o sofrimento dos pais pode fazer surgir conflitos no casamento, conflito com os outros filhos, com outros parentes, com os próprios vizinhos. Esse sofrimento dos pais com relação a esse filho aí, com deficiência, vai interferir no desempenho, no seu trabalho, pode interferir na sua própria saúde, com estados de ansiedade ou até mesmo depressão. Por isso é importante que os profissionais encaminhem os pais para acompanhamento psicológico, porque é necessário fazer uma nova construção mental sobre aquele filho. E os pais não devem se negar, porque às vezes ele não quer nem falar sobre isso, não vai para o psicólogo. É preciso fazer uma construção, né? Uma reconstrução mental para conseguir aceitar esse filho. Como eu falei, um filho imaginário morreu e agora tem outro aí. E aí, esse filho já vai sofrer a rejeição da sociedade. Não é verdade? E se essa nova construção aí mental não for feita pelos pais, há uma grande chance desse filho ser colocado na família num lugar de tragédia, num lugar da decepção, no lugar da frustração. E aí vai piorar cada vez mais as possibilidades do desenvolvimento dessa criança. Vai atingir a saúde da criança, que poderia até ser melhor. Agora, do contrário, se os pais buscarem compreender que uma coisa é a deficiência e a outra coisa é a pessoa que está ali, aquela criança, que tem outras possibilidades de se desenvolver, né? E ao mesmo tempo entender que aquela criança possui o mesmo encanto, como eu falei já, que qualquer outra criança possa expressar, através do olhar, do sorriso, do gesto, daquelas formas de corpinho, né? De cheirinho de bebê. E aí a gente deve colocar a criança no lugar de objeto amado e não no lugar de uma deficiência. E nesse lugar, essa criança está no lugar de objeto amado. Isso vai ajudar para dar um melhor desenvolvimento para essa criança diante da limitação dela e vai trazer mais saúde para a família. Então, é realmente muito difícil introduzir no imaginário dos pais a aceitação de um filho que vem ali representando uma perda de ideais de felicidade, de saúde, de perfeição, de realização. E que também representa esse filho que vem, está representando também a morte de um filho idealizado. É muito complexo, não é, gente? Mas dá para entender. Então, é um assunto assim um pouco triste, mas ao mesmo tempo estou apresentando aqui uma possibilidade de lidar com o problema, que é esse trabalho pessoal, seu de refazer agora. Eu tenho um filho que tem uma limitação, mas ele tem algo muito parecido com todas as outras crianças e que me faz feliz, e que ele é muito maior do que essa limitação. Você tem realmente agora um tempo mais do que especial a dedicar para ele, isso influencia na sua vida, tem perdas para você, seja mãe, seja pai, ou quem cuida, mas é preciso falar desses sentimentos para ir aliviando, é preciso ter um espaço, como os cuidadores, às vezes tem grupo de cuidador em posto de saúde em que eles vão falar do que passam, ou vai para um psicólogo. Infelizmente muitos postos de saúde aí são carentes, né, de psicólogos, mas é preciso falar desses sentimentos angustiantes. E é comum as pessoas dizerem assim: olha, não vamos pensar sobre isso, vamos esquecer esse assunto, vamos criar nosso filho como ele é. Entendeu? Não quer pensar sobre. E aí é compreensível essa frase, mas ela é equivocada. É compreensível porque não se tem amparo para entender a situação. Então ele vai dizer: não vou pensar nisso porque não tem quem ajude a refletir. E aí é melhor deixar de lado. Mas ela é equivocada porque é preciso sim ter coragem de falar desse incômodo que o filho trouxe, desse filho especial trouxe. Não ter medo, né? Viver esses sentimentos ruins que a deficiência do filho produziu em você, papai, mamãe e familiar. E assim você poder colocar para fora o máximo possível essas angústias, por meio da ajuda de um profissional, de uma pessoa esclarecida, de uma pessoa que já viveu essa experiência. E isso vai favorecer agora que você construa
um novo desejo amoroso sobre esse filho, essa filha. Eu falo filho de um modo geral, mas tem filha também, né? Com deficiência, essa filha com transtorno mental, outra condição. Então o desafio é o quê? É fazer com que estes pais e familiares comecem a valorizar tudo aquilo que a sociedade ensinou a desprezar, que a sociedade ensinou a não refletir, que a sociedade ensinou a não amar, que a sociedade ensinou a criar estereótipos, preconceitos sobre as pessoas com deficiência e qualquer outro tipo de transtorno mental. Então, nós temos que começar a desfazer essas coisas erradas e equivocadas que a sociedade aí, que quer todo mundo lindo e perfeito, né? Essa percepção aí do social. Então, você que está planejando também ter um filho aí, que descobriu há pouco tempo, né, a gravidez, ou que já tem um filho em condição especial, entenda que é normal você, como ser humano, se decepcionar com os filhos. Muitos pais se decepcionam com os filhos que não têm nenhuma deficiência. E até dizem, melhor que fosse deficiente do que se tornar o que se tornou. Então, seja por qualquer motivo que não correspondeu às suas expectativas, talvez seja mais importante que no seu imaginário sobre a existência desse filho que vai vir, ou que você já tem e que é difícil aceitar, coloque o amor nele, invista amor nessa pessoa, para que isso te dê forças, certo? Caso o seu filho não corresponda com as suas expectativas legais de ter um filho mais saudável, digamos assim. E na atualidade os filhos, né, a gente sabe que mesmo nascendo sem nenhuma deficiência ou apresentando nenhum transtorno mental, pode ocorrer comportamentos indesejados, difíceis de ser assimilados por muitos pais, como por exemplo os filhos que depois você descobre é homossexual ou é transexual, que é aquele que o corpo é de homem, mas a alma é de mulher. Ou o corpo é de mulher, mas a alma é de homem, eles querem até fazer a cirurgia de troca de sexo. E isso causa um transtorno de aceitação muito grande nos pais e na família. E às vezes também tem filhos que assumem comportamentos para o uso de álcool e drogas, ou comportamento delinquente com atitudes criminosas. Então é muito difícil mesmo, mas você que quer ter filho ou que já tem que estar sempre refletindo sobre essas possibilidades para que você não sofra de uma forma, digamos, exagerada. Entendeu? Tipo assim, prever determinadas possibilidades e o amor, a aceitação, o lugar em que você vai colocar esse filho na sua vida vai influenciar muito no destino dele. Não é? Como eu falei, ele está no lugar de amor ou está no lugar de um sentimento ruim ou de algo que não representa amor. Entendeu? Então vamos para o último tópico, que é a inclusão social e a medicalização de crianças. Do que se trata? Bem, eu abordo agora a questão da inclusão das crianças com deficiência ou qualquer outra necessidade especial, como também a questão do uso contínuo de medicação para tratamento de certos comportamentos desviantes, como o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou o transtorno desafiador que algumas crianças e adolescentes apresentam. Eu não estou falando de crianças que precisam de medicação porque elas têm epilepsia, por exemplo, sempre. Eu estou falando de comportamentos que poderia ser tratado dentro de uma perspectiva de tratamento psicológico com os pais. Então vamos lá. Nós vivemos a era de quê? Da alta tecnologia, do avanço tecnológico, da informação. Isso proporciona grandes avanços nas pesquisas, em todas as áreas de conhecimento. A neurociência, que é um ramo, né, que estuda o cérebro, né, ele estuda o funcionamento do cérebro em busca de explicações para várias doenças e comportamentos, e adentra também no campo da educação. E aí trata-se de uma visão bastante objetiva, a neurociência, né, do funcionamento do corpo humano, e traz muitos benefícios, lógico. E de outro ponto de vista, os estudos na psicologia e da
pedagogia revelam a importância da estimulação no processo de desenvolvimento humano, estimular as crianças. De que forma, né? As escolas hoje estão bem modificadas nesse processo de estímulo e naturalmente já tem muitos estímulos aí com as tecnologias. E em conjunto com a neurociência, a psicologia, a pedagogia, comprova a possibilidade de superação de muitas crianças, reduzindo as limitações de pessoas com deficiências e com transtornos mentais. Isso mesmo. Surgiu um termo aí na ciência chamado neuroplasticidade. Plasticidade, pense num elástico, tá? Pense que o elástico é uma coisa que tem mobilidade para se transformar. Então, digamos que o cérebro ele tem uma capacidade de regeneração, digamos assim, que deve ser entendida como uma forma de adaptação do nosso sistema nervoso diante das intervenções do mundo externo sobre essas pessoas. Ou seja, o mundo externo quem são? Digamos um profissional, um professor, um fisioterapeuta que vai estimular uma parte do corpo daquela pessoa a reagir. Pessoas que têm AVC vai para a fisioterapia para estimular os nervos, a musculatura, para que ela desenvolva um pouco mais da resistência, para que voltem a andar. Da mesma forma tem esse tipo de fisioterapia no cérebro. Entendeu, gente? Que com atividades esportivas faz isso, pintura, desenho, comunicação com o outro, ajuda a neuroplasticidade. Então, essa neuroplasticidade, ela ajuda a criar novas formas de funcionamento no cérebro, que é capaz de suprir alguma área que estava lesionada. Então, em resumo, a escola que nós adultos frequentamos lá no passado, quando a gente era criança, não existe mais. Ou melhor, ela não deveria existir. No sentido de que atualmente as crianças elas recebem uma educação pensada em diversos aspectos da sua atuação na vida. E para isso todas as atividades na escola são planejadas pelos professores e pedagogos para ter algum aprendizado. Até mesmo nas brincadeiras no pátio. Porque não basta decorar para aprender mais. É preciso você vivenciar as situações e nas vivências você aprender. Nas brincadeiras aprender o que é um círculo, o que é um quadrado. Nas brincadeiras aprender o que é preconceito. Porque acontece o preconceito na infância, é normal, o bullying. Então é nessas atividades cotidianas que as crianças hoje vão aprendendo de forma diferente. Isso é um grande avanço. E esta nova forma de educar se relaciona com as diversas pesquisas desenvolvidas sobre a capacidade do nosso cérebro em nos ajudar a superar limitações. Porque o nosso corpo tem uma capacidade muito grande de compensar perdas. Isso mesmo. Vocês já devem ter visto pessoas deficientes sem braços, pintando com um pincel colocado na boca. Ou botou o pincel entre os dedos dos pés e começou a pintar quadros. Também diversas pessoas com deficiência praticando esportes, cegos jogando futebol. Vocês devem ter visto isso pelo menos na televisão. Ou quem participa de grupos de pessoas com deficiência sabem disso. Pessoas amputadas praticando natação, voleibol e outros esportes. Fazendo mil outras coisas, casa, tem filhos. Pessoas com determinados transtornos mentais, que concluiu seus estudos, que está trabalhando. A gente sabe que não é assim tudo tão prático. Depende muito de um suporte também, não é? Então vivemos em 2019, um mundo pós-moderno. E esse desenvolvimento, né, da vida da gente está cada vez mais acelerado em pesquisa, que traz bastante benefício para a humanidade. E é por isso que nós devemos aceitar a deficiência, aquilo que não parece normal, os transtornos mentais das pessoas, como algo que faz parte do ser humano. Porém, a gente deve também ser otimista de que as pessoas têm capacidade criativa. No programa passado, no programa 11, eu falei do poder da criatividade na saúde e na resolução de problemas. E serve para as pessoas com limitações também. Entender que elas têm um potencial criativo, que aliado à ajuda externa para você se desenvolver, essas pessoas que têm uma diferença
física, mental, elas podem se desenvolver cada vez mais. Então muitas pessoas criam medo, aquela pessoa não quer conversar porque ela tem problema mental. Calma lá. Existem problemas mentais diferenciados. Se uma pessoa está agressiva, não precisa nem ter transtorno mental. Tem gente normal aí que é agressiva que você tem até medo de falar. Então não vamos dizer que as pessoas têm transtorno mental. Ela vai me matar. Não, não é bem assim. Muitas delas são muito carentes de atenção, de amizade, de afeto. Bem, quando a gente fala, né, agora eu vou entrar a questão puramente da inclusão social, a gente está falando de não excluir as pessoas. O fato de uma criança ter uma deficiência ou transtorno mental não quer dizer que vai contaminar as outras crianças. Pelo contrário, são as crianças que são consideradas normais que vão contribuir significativamente no processo de desenvolvimento das crianças que têm algum tipo de deficiência ou transtorno. Devendo também ter profissionais educadores qualificados para proporcionar um processo de ensino-aprendizagem qualificado naquele ambiente. E a inclusão não se faz criando uma sala especial para colocar lá, aí, na escola cria uma sala especial para só crianças especiais. Não. Tentaram fazer isso, mas já foi por terra. Você deve colocar todas as crianças juntas, tá? Seja com necessidade especial ou não, juntas, porque é neste processo em conjunto que a criança vai desenvolver a linguagem, o pensamento, a socialização, o seu poder de iniciativa, a sua autoestima. É no seu meio entre crianças que elas vão trocar experiências e aprendizados importantes para o próprio desenvolvimento. Elas vão estar ali no processo de identificação e compartilhando aprendizado, e vai estimular aquelas que têm limitação. E as outras vão começar a respeitar mais, olhar o outro de uma forma mais humana e ver com mais otimismo a possibilidade do ser humano se desenvolver. E a participação dos pais na escola ela é fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, para os pais em geral, mas os pais muitas vezes têm medo de ir para a escola, né? Não vou ouvir, só vou ouvir o problema, é perda de tempo, não tenho tempo. Então, seja com ou sem condição especial ou transtorno mental, os pais devem participar da vida escolar dos filhos, porque ali a escola também é um lugar da família, porque a família deve motivar os seus filhos no seu desenvolvimento intelectual como pessoa, não só deixar para os professores essa responsabilidade. Tem que ir lá ouvir o que é que está acontecendo, que forma pode contribuir. E devemos considerar que educar é um ato de amor, né? E o professor ele deve variar essa habilidade aí, não só usar o seu conhecimento teórico, mas ele deve variar usando sua capacidade de perceber, de ser mais sensível ao identificar as necessidades de cada um de seus alunos. Infelizmente nós temos salas com 50 alunos e isso torna o trabalho exaustivo para muitos professores. Por isso é importante os pais estar trocando ideia com o professor, não só com o pedagogo da escola, mas eu quero falar com o professor que está ali com meu filho todo dia na sala de aula, para dizer o que é que está acontecendo, o que é que o senhor me aconselha, olha, eu tenho essa informação de casa para te dar, e é nessa troca que você ajuda o desenvolvimento do seu filho, e até resolver problemas de relacionamento com seus filhos, entendeu? Então, esse professor também precisa de suporte, que é a participação dos pais, como eu falei, é uma capacitação também intelectual, não é? Reconhecimento salarial por parte das escolas, como outro problema aí para os professores. Bem, todas essas crianças devem ser vistas como criança, considerando, é claro, suas diferenças, certo? Tem diferença sim, uma criança com limitação, com deficiência tem sua diferença, mas nunca vamos supervalorizar as diferenças, ou seja, não supervalorizar a deficiência, não supervalorizar o comportamento desviante daquela criança rebelde que quer brigar com todo mundo, que enfrenta professor, que não presta atenção em nada, tá? Não supervalorizar também os mais inteligentes e mais habilidosos, mas aproveitar de cada um o que tem de bom, parabenizar, sem destacar de forma a desmerecer outro, seja na família, seja na escola, para não correr o risco de criar tratamento diferenciado, né? No sentido de rebaixar a autoestima de alguém. E por fim, adentrando essa questão da medicalização de crianças,
em decorrência de comportamentos desviantes do esperado, né? Por exemplo, as crianças com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é aquela que não presta muita atenção ou é muito hiperativa, ou ela não consegue focar nada. Ou transtorno opositor desafiador, que é a criança que enfrenta figuras de autoridade, o pai, o professor, desrespeita, entre outros, não é? O que tem acontecido é que a sociedade tem buscado não refletir sobre o comportamento das crianças. Aí cria um modismo de dar um nome de uma doença, que é patologizar, dar uma patologia. Tudo aquilo que foge à regra, que foge à regra do comportamento disciplinado na escola, que foge à regra do comportamento de respeito nas relações. Se ele não consegue aprender, está sempre sendo reprovado, não obedece a horários cotidianos, então a gente vai criar um nome de uma doença, vamos criar uma medicação para isso. Olha só a crítica que eu estou fazendo e que muitas outras pessoas fazem. Se tornou comum a escola encaminhar as crianças e adolescentes para médicos com hipótese diagnóstica de transtorno. E muitos médicos tendem a medicar, viu? Entram nessa onda aí. Então a crítica que eu quero trazer é que vivemos em uma sociedade em que o limite não tem sido respeitado. E aí muitas famílias são constituídas pela ausência de regras. Deixa os filhos livres para fazer o que querem. Não respeita pai nem mãe. Os pais não conseguem assumir o seu papel, a sua função de pai nem de mãe. E aí temos famílias desorganizadas. E os filhos apresentam o quê? Os sintomas dessa desorganização familiar. Nestes tipos de comportamentos, que muitos deles não precisam de medicação. Pode ser que alguns estejam num nível tão grave que a medicação possa ser indicada, mas é preciso analisar cada caso. Então, ao invés de fazer uma escuta psicológica do comportamento dessas crianças, muito mais fácil dizer que eles são doentes, que essas crianças precisam de medicação, vai tomar um remédio que vai resolver o problema. E eu, pai e mãe, não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Então, apesar dos aspectos positivos que a medicação pode trazer diante de determinados sofrimentos humanos, é importante a gente lembrar que sofrer é uma condição normal da vida, dentro de certo grau. Não é? Porque existe graus de sofrimento. Então, uma vez que o sofrimento pode trazer aprendizado, uma vez que o sofrimento mostra a importância de você fazer mudanças na vida para você encontrar a sua saúde, não precisa de medicação. O que precisa é tomar atitudes para mudar algo na sua vida. Tá? É assim como mudar algo na estrutura familiar para que esse filho seja mais saudável, mude o comportamento. Então é comum que as crianças manifestem sintomas de adoecimento que por trás representam os conflitos que se vivem lá no seio da família. Por isso, um bom pediatra seria capaz de fazer uma consulta minuciosa, identificando a necessidade de um acompanhamento psicológico dos pais. Isso mesmo. Às vezes não é a criança que precisa de tratamento, mas os pais, para organizar a família e a relação com esses filhos. Então não devemos querer entender que o adoecimento de uma pessoa seja exclusivo daquela pessoa ali. Por quê? Porque existe uma participação do quê? Do contexto social em que aquela pessoa vive. O adoecimento de uma criança, de um ser humano, tem influência do social, não é só dele. Certo? Porque muitos costumes não saudáveis são reforçados pelo cotidiano social, através da música, da propaganda, de alguns hábitos alimentares, que trazem o quê? Adoecimento. Olha a influência social. Então a sociedade precisa entender que adoecer faz parte da vida de todo mundo, que é importante ouvir quem está doente para entender como aquela doença se construiu na vida dele, principalmente ali naquele seio familiar onde acontecem as primeiras relações de conflito. Olha, ser humano é tentar entender que todas as formas de sofrimento são humanas. Todas as formas de sofrimento são humanas. Não se trata de fraqueza, não é desleixo, não é incapacidade, tá? Sofrer é normal, você pode chorar, você pode ficar doente. E não diga que é um super-homem, porque você não é nem Mulher Maravilha, ok? Então, gente, obrigado pela atenção. Para quem quiser rever o programa, basta acessar no YouTube,
Programa Momento da Psicologia. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Cristal FM. Saúde para mim, saúde para você e até lá!